Deixa eu ver se por acaso eu deixei de apresentar alguém. Não, acho que os demais são todos de casa, né? Sejam muito bem-vindos, que todos sejamos bem-vindos. Meus queridos, vamos na palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5 e 7, se você desejar abrir ou acessar a sua Bíblia. Hoje de manhã nós falamos a respeito de Jesus, nossa Páscoa. Paulo ele escreve assim à igreja do Senhor na cidade de Corinto: joguem fora o velho fermento, para que sejam nova massa, como vocês de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Em algumas versões, onde diz que Cristo, nossa Páscoa, diz Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. O que é a Páscoa? A Páscoa, na verdade, se tornou o nome de uma celebração, mas a Páscoa é o Cordeiro. Tanto que o povo de Deus, eles se reuniam para comer a Páscoa. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Esse versículo que nós acabamos de ler, na verdade, esses dois versículos que acabamos lendo, 5, 7 e 8. Esse texto está inserido em um contexto de exortação, de correção. Quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, exortando e advertindo. Vejamos esse pano de fundo. A igreja de Corinto, queridos, enfrentava vários e sérios problemas. Divisões internas, imoralidade sexual, disputas judiciais entre os membros da igreja, desordem no culto, má compreensão da ceia do Senhor. A igreja de Corinto não ia bem. E Paulo, quando escreve esta primeira carta, ele escreve porque alguns irmãos da casa de Cloé o haviam visitado e contaram para o pastor Paulo como estava a igreja. E a igreja não estava bem. Paulo, então, ele escreve uma carta exortativa, uma carta ensinando a igreja, corrigindo a igreja quanto aos mais variados erros que ali estavam acontecendo. Esse capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 5, onde está inserido o texto lido, trata especificamente de um caso gravíssimo que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Pode parecer uma coisa absurda para acontecer dentro de uma igreja, mas um membro da igreja estava se relacionando com a mulher de seu pai, provavelmente sua madrasta. E era algo tão terrível, irmãos, que até para os descrentes isso era inaceitável. E estava acontecendo no meio da igreja. Isso nos faz pensar que, às vezes, tem pessoas que decepcionam-se com a igreja, se decepcionam com a igreja. E que por causa dos erros uns dos outros, por causa de algumas coisas que algumas pessoas fazem, deixam a igreja, deixam o convívio. E às vezes se tornam os denominados desigrejados. Eu quero dizer para vocês que igreja é lugar de problemas. Igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de acontecer coisas que às vezes nos chocam, porque é lugar de gente. Se a gente tivesse aqui um gado, os problemas talvez não existissem da forma como existem. Morreria uma reis, uma
vaca chifraria a outra, uma vaca cairia doente. Se nós tivéssemos aqui um estábulo de cavalos, de repente um coice de um no outro, ou uma mordida de um cavalo no outro, mas uma vez que nós somos gente, que estamos juntos, nós vamos ter os problemas que são próprios de gente. Jesus não transformou ninguém aqui em anjo. Um dia nós seremos transformados em corpos celestiais. Mas por enquanto todo mundo aqui é ser humano e nós ainda não nos desvestimos, não nos despimos da natureza carnal. Enquanto estivermos aqui na terra, o nosso corpo vai carregar o nosso espírito, ou seja, o nosso espírito vai andar dentro desse corpo. E é um corpo que é carnal. Então nós vamos ter problemas, não se assustem. Nós sempre vamos ter pessoas que vão deixar a igreja. Nós sempre vamos ter pessoas que vão cair e se levantar dentro da igreja. Nós sempre vamos ter pessoas que vão precisar de serem chamadas para um concerto dentro do contexto da igreja, e assim a igreja vai caminhando. Todos com seus problemas, com as suas dificuldades, mas desejando ser cada dia melhores. Desejando avançar cada vez mais. Desejando crescer cada vez mais em Jesus. Eu não tenho a expectativa de chegar num ponto aqui com os irmãos em que eu não vou mais errar. Não tem. Porque eu sei que eu posso morrer com 200 anos e eu vou pecar com 200 anos. E a gente envelhece com os erros da gente. Eu hoje estava lendo um texto, e nesse texto o autor estava falando a respeito de pessoas idosas e que são maus caracteres, pessoas de mau caráter. E ele dizendo que às vezes a pessoa olha para um idoso e diz assim, não, mas ele é idoso, já é uma pessoa boa e tal. Ele diz, nós nunca podemos esquecer que mau caráter também fica velho. Nós vamos sempre errar. Mas uma coisa eu sei, que hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que fui hoje. E assim nós precisamos caminhar. Então, estava acontecendo coisas graves ali na igreja, e esse caso era um caso gravíssimo. E às vezes nós precisamos entender que são coisas que não pertencem ao contexto dos crentes em Jesus. Paulo, então, ele repreende a igreja de Corinto, não apenas porque a igreja estava tolerando o pecado, a igreja estava tolerando. Veja que eu acabei de narrar uma coisa muito séria. Os irmãos já pensou se acontece uma coisa dessa aqui? Todo mundo ia ficar abismado. Mas Paulo estava repreendendo a igreja também porque, além de tolerar, os irmãos estavam começando a achar que aquilo era normal, que aquilo ali é porque nós temos liberdade diante de Deus, então nós não somos mais escravos. É um tipo de antinomismo. O antinomismo que leva à licenciosidade, à libertinagem. Aí as pessoas confundem ser libertos por Cristo com serem libertinos. É por isso que Paulo diz, não usem da liberdade que Cristo deu a vocês como pretexto para pecar. O que é isso? Não, eu estou liberto por Jesus, eu sou salvo. Se eu errar, o Senhor vai me perdoar mesmo. Ou então assim, eu sou errado. Eu sei que minha natureza é essa, então está tudo bem, Deus entende. Entende coisa nenhuma. O Senhor Deus quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Então Paulo ele ensina nesse contexto, a igreja de Corinto a que haja com firmeza, que remova aquilo que está trazendo escândalo, que remova aquilo que está fazendo com que o povo de Deus perca de vista o que é o arrependimento e perca de vista a pureza da igreja. E aí Paulo usa essa metáfora do fermento, que também foi utilizada pelo Senhor Jesus quando ele disse, livrem-se
do fermento dos fariseus. Porque um pouco de fermento escondido na massa leveda toda a massa. Paulo ele diz: purificai-vos do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa. Ele então está usando, irmãos, a imagem do fermento, que geralmente simboliza a corrupção. O que é o fermento como agente de corrupção? Você pega uma farinha de trigo e coloca uma água, um salzinho, uma pitada de açúcar e sova aquela massa ela é uma massa pura. Mas se você quiser que aquela massa cresça, você pega o fermento. O que o fermento faz? O fermento corrompe as propriedades daquela massa. Então a massa incha. Está iniciado um processo de apodrecimento. Os irmãos sabiam disso? O fermento, ele é o primeiro estágio da podridão. É o primeiro estágio da podridão. Só que, hora que começa aquele estágio, você pega a massa, põe no forno, aí estanca o processo do fermento e o pão fica uma delícia. Mas se você deixar o fermento vai azedando até que apodrece toda a massa. O fermento corrompe a massa. E Paulo, então, ele está usando essa imagem do fermento para nos fazer entender que, como igreja do Senhor Jesus, mesmo em pequenas quantidades, assim como o fermento, o erro, o pecado, as coisas que desagradam a Deus, podem estragar a toda a comunidade. Então Paulo está dizendo: limpem a comunidade desse pecado não tratado, porque mesmo uma única prática imoral pode contaminar toda a igreja. Então Paulo ele está dizendo para a igreja: sejam santos, sejam santos. E ele continua então dizendo: porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. O que Paulo está falando quando ele diz que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós? Paulo ele está conectando a purificação espiritual com a Páscoa judaica. Vamos nos recordar, na celebração da Páscoa judaica, os judeus, eles removiam todo o fermento que existia dentro de casa. Por isso que a Páscoa, ela era em conjunto com a festa dos pães asmos. Então, primeiro dia celebrava a Páscoa e depois vinha a festa dos pães asmos. Então, na ocasião da Páscoa, os judeus tiravam todo o fermento de dentro de casa. Isso está lá em Êxodo capítulo 12. Eles faziam isso simbolizando a separação do pecado, simbolizando que naquele período de intimidade com Deus, naquele tempo de intimidade com Deus, nada poderia alterar o relacionamento do povo com o seu Senhor. Então Paulo ele faz mais ou menos a seguinte aplicação: assim como o cordeiro pascal foi sacrificado, agora Cristo, o verdadeiro cordeiro, foi entregue por nós. Por isso devemos viver em santidade, sem o fermento do velho pecado. Então nesse texto, Paulo está usando a sua mensagem, primeiro para exortar os crentes em Jesus: remova o pecado do meio de vocês. Vamos entender que nós somos falhos, mas não vamos acostumar com a vida de pecado. Vamos compreender que as pessoas falham, mas não é por isso que nós vamos afagar os pecados das pessoas. Nós vamos amar as pessoas, mas tratar com rigor os pecados. Paulo encoraja a igreja a uma vida de santidade, uma vida coerente com o sacrifício de Jesus Cristo. O cordeiro era sacrificado e o fermento era tirado. Então Paulo está dizendo: já que vocês creem no cordeiro Jesus, que morreu pelos seus pecados, retire o erro, retire o mal da vida de vocês. Vivam uma vida de santidade. E Paulo nos ensina também
uma vida sem tolerância com o pecado, porque o pecado é incompatível com a nova vida em Cristo Jesus. Cristo é o Cordeiro que nos livra do juízo eterno. Vamos nos recordar da Páscoa do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12. Na noite da primeira Páscoa, os israelitas eles foram instruídos pelo Senhor, por meio de Moisés, a sacrificar um cordeiro sem defeito e a marcar os umbrais das portas de suas casas com o sangue desse cordeiro. Porque naquela noite, o anjo do juízo de Deus haveria de passar sobre a terra do Egito, e o anjo pouparia somente as casas que tivessem o sangue daquele cordeiro aspergido. E assim foi. Naquela noite em que o Senhor enviou a 10ª praga sobre a terra do Egito, o anjo do juízo de Deus, ele passou sobre a terra de Israel. E as casas que não tinham o sangue do cordeiro espargido, perderam o seu primogênito. Primogênito dos filhos, primogênito de suas crias, de suas ovelhas, de suas aves, de seus bois, daquilo que criasse. Mas aquele que tinha o sangue do cordeiro aspergido, o anjo do juízo passou por cima, e esta família foi livre. Isto apontava para Jesus Cristo, tipificava Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal do Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. O sangue de Jesus Cristo é o que nos livra da condenação eterna e do juízo de Deus. Meus queridos, não adianta pensar que as coisas boas que a gente faz vai nos salvar. Não adianta pensar porque é bonzinho, porque eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia, não devo nada a ninguém, não falo mal da vida alheia, a minha vida é tranquila, eu nem sei enxergar onde é que está o meu pecado. Já está o primeiro e grave pecado de não se reconhecer pecador, porque todos somos pecadores. A única maneira de ser justo diante de Deus é crendo no sacrifício de Jesus, que Jesus morreu por mim, para me purificar do meu estado de pecado. Assim como o cordeiro do Antigo Testamento, que apontava para Jesus, foi sacrificado para livrar o povo, somente o sacrifício de Cristo é capaz de me livrar. Paulo ele nos diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não é por causa do que vocês fazem, não vem de vocês, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. Não é o que você faz que te justifica, é o que Deus faz por você, por meio de Jesus Cristo. Entendamos isso. A igreja deve viver, queridos, na segurança da salvação, mas também deve viver com reverência diante da santidade de Deus. Precisamos valorizar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque é a única forma do ser humano ser livrado do juízo eterno de Deus, é confiando no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo nos chama à pureza e separação do pecado. Como eu disse a vocês, durante a Páscoa do Antigo Testamento, acontecia a festa dos pães asmos. Os israelitas removiam todo o fermento de sua casa, simbolizando a separação do pecado, simbolizando que agora eles não tinham mais a influência do Egito nas suas vidas. Isso tipifica exatamente o que se cumpriu em Cristo Jesus a nosso respeito. Paulo ele utiliza esta figura para conectar isso à vida cristã, dizendo que Cristo foi crucificado e nós devemos então nos purificar em Cristo Jesus do velho fermento, buscando em Cristo Jesus estarmos livres de todo o pecado e de toda influência mundana. Somos convidados pelo Senhor a nos preocuparmos em não estarmos acostumados com as influências do mundo onde nós estamos. O crente em Jesus nessa terra, ele é como um barco na água. Ele está na água,
e ele navega sobre a água, mas a água não está nele. Se a água entrar dentro do barco, ele afunda. Da mesma forma, queridos, nós como crentes de Jesus estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Existem muitos lugares que as pessoas estão dizendo que estão seguindo a Jesus. Existem lugares que estão dizendo que estão tirando as pessoas do mundo, mas estão esquecendo de tirar o mundo de dentro das pessoas. Nós somos convidados a uma reflexão. Será que eu não estou acostumado com as influências mundanas na minha vida? Será que a minha vida cristã aqui na terra não está sendo influenciada pelas práticas dessa geração pervertida? Os valores desta sociedade pecaminosa e corrompida, será que não estão ditando regras na minha vida, no meu comportamento como marido, como esposa, como pai, como mãe, dentro do meu lar, no meu modo de ser, no meu modo de andar, no meu modo de falar, no meu modo de pensar? Precisamos nos preocupar, irmãos, porque se nós estamos sendo influenciados pelo mundo, nós não estamos sendo sal da terra. Porque quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, quando ele instala o Sermão do Monte, ele diz: vocês são o sal da terra, e o sal influencia. O arroz não coloca gosto no sal, o feijão não põe gosto no sal, a carne não põe gosto no sal, mas o sal põe gosto em tudo isso. Se você pegar sal e colocar na sua boca, tem gosto de sal, não tem gosto de maçã, não tem gosto de uva, não tem gosto de framboesa, tem gosto de sal. Mas o sal, onde ele vai, você percebe que tem sal, porque ele influencia. Assim deve ser o crente em Cristo Jesus. Nós devemos ser agentes de influência, porque se nós perdermos esta capacidade, diz Jesus, nós não prestamos para mais nada. Então, é um alerta que nós recebemos da parte de Deus. Preocupemo-nos com as influências deste mundo. A igreja é chamada para ser santa, para ser separada para Deus. Isso implica em confrontar o pecado com amor, com coragem, buscar a disciplina quando for necessário e manter um testemunho coerente com a nova vida em Cristo. Um testemunho coerente com a nova vida em Cristo. Viver e estampar um viver, e não só o falar. Porque às vezes a gente fala, e a gente falar é fácil. A gente fala o que quiser. Se eu virar aqui para o pastor Jean, eu digo assim: pastor Jean, eu sou um príncipe, eu sou de família real. Eu posso falar, daí eu sei é outra coisa. Aí é outra coisa totalmente diferente. A gente pode falar o que quiser. As palavras, elas vêm e vão. Mas o que nós somos é o que nós somos. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Finalmente, Cristo nos conduz a uma nova jornada de liberdade. Ainda falando sobre a Páscoa original. A Páscoa do Antigo Testamento, ela marcava o início da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Era o começo de uma caminhada para a terra prometida. Essa era a marca da Páscoa. E isso se cumpre em Cristo Jesus e nas nossas vidas em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos chamados para uma vida de obediência e de propósito. A Páscoa em Cristo é o início da nossa nova história com Deus. Uma nova história com Deus. Cristo é a nossa Páscoa. E com Ele nós vivemos uma nova história. Eu sei que eu estou falando para pessoas que já vivem uma nova história com o Senhor. E se você ainda não teve a oportunidade de experimentar, viver uma nova história, entenda Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida. E com Cristo Jesus, Ele pode escrever uma nova história. Ele pode te dar um futuro muito diferente daquilo que você pensou. Irmãos, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas, o Senhor tem coisas diferentes para as nossas vidas.
Nós precisamos nos apropriar disso. Os dias estão difíceis. Os dias estão difíceis, as coisas estão caras. As coisas estão complicadas e se complicando. Na economia, na política. Mas o Senhor tem coisas novas e boas para nós. Ontem minha esposa foi comprar um ovo de Páscoa. Eu fiquei ouvindo o que ela disse, fiquei muito chateado com o que ela me contou. Ela foi a algumas lojas da Cacau Show e não tinha barrinha de chocolate, não tinha trufa, não tinha aquelas coisinhas pequenas, língua de gato, aquela gato mia, eu não sei o nome que tem, esse chocolatinho, só tinha ovo de Páscoa. E ela desconfiou e depois alguém de lá confirmou para ela que a Cacau Show mandou recolher as coisas baratas e deixar só os ovos de Páscoa para forçar as pessoas a comprarem os ovos de Páscoa. Que maldade! Que maldade! Porque o tempo da Páscoa, irmãos, que é um tempo de comunhão, é um tempo de pensar no Cristo, que nos chama ao compartilhamento, ao acolhimento, ao amor. Às vezes famílias que não têm tanto dinheiro para comprar nesse tempo de cacau, que foi lá nas alturas, o preço, não tem como comprar um ovo de Páscoa, mas de repente comprar umas barrinhas de chocolate para dar de presente para alguém e dizer, poxa, eu dei uma coisa que agradou a alguém, mas chegar lá não pode fazer isso, porque a ganância famigerada por dinheiro não deixa isso acontecer. As empresas precisam entender, irmãos, e eu digo isso como professor na área de ciências contábeis e gestão. As empresas, elas não são somente para gerar riqueza para os proprietários e acionistas. As empresas, elas têm também um caráter social. Elas existem para que entendam que elas têm uma função social de trazer bem-estar para a comunidade onde elas estão inseridas. Pois se elas enriquecem às custas do povo, elas têm a obrigação de trazer bem-estar para o povo que está enriquecendo. É por isso que, às vezes, a gente vê as ideias socialistas gritando muito alto e nos contrapomos de uma forma, às vezes, até muito cega, sem pensar que o capitalismo famigerado gera esse tipo de comportamento. Mas aqui nós não estamos para falar de conjuntura econômica. Eu estou dizendo que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de carestia. Uma xicrinha de café por 8, 10 reais, é um absurdo um trem desse. Você vai tomar uma xicrinha de café desse tamanhozinho, irmã Durandi, e pagar 8 reais naquilo? Mas vai comprar um pacotinho de pó de café. O café pilão eu comprava até recentemente, era 15 reais o pacotinho. Agora é 32, 35 reais, olha que absurdo. Tempos difíceis, mas o Senhor tem coisas novas, mesmo o tempo sendo difícil. Deus tem coisas novas para você, Gilberto. Deus tem coisas novas para você, minha querida aluna e sua família. Deus tem coisas novas para você, Eudésia, e a sua Ariel. Deus tem coisas novas para você, igreja do Senhor Jesus. Creiamos nisso. Não vamos nos guiar por vista, vamos nos guiar pelo Cristo que morreu por nós, para nos dar uma vida nova, uma nova caminhada. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Em Cristo Jesus, Páscoa significa passagem, passar por cima. Assim como o anjo passou por cima da casa dos judeus, dos israelitas, no tempo do Antigo Testamento. Hoje também nós seremos livres, porque a nossa Páscoa é Jesus Cristo. E nós seremos livres não somente da condenação eterna, mas por Cristo Jesus, nós seremos livres também dos males desta vida. Eu creio que em Cristo Jesus, o Paulo há de ser livre dos problemas da sua enfermidade. Vocês creem nisso? Vocês creem? Amém? Eu creio que aquelas sequelas da doença do Paulo, elas não serão capazes de se apresentarem maiores do que o poder de Jesus que nos dá uma nova vida. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem um novo tempo para nós e nós precisamos buscar esse novo tempo para a nossa vida. Nós precisamos encarar
essa realidade de coisas novas para a nossa vida, novidade para a nossa vida, mas nos preocupando com o que Paulo disse, santificando a nossa vida, tirando o fermento que é velho, não nos deixando influenciar pelas coisas desta vida. Faça um propósito com Deus, faça um propósito com Deus. Entregue a sua vida de fato nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou santificar a minha vida, eu vou viver em comunhão com o Senhor, eu vou ser influência, não vou ser influenciado pelas coisas desse mundo. Você vai ver a transformação chegar dentro do seu lar, coisas novas, maravilhosas na sua vida em todos os sentidos. Aproprie-se disso em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento.